O Bate-Papo na Saúde de hoje discute o enfrentamento ao uso das drogas ilícitas no país. Eu vou conversar com Paulo Roberto Teles, pesquisador do NEPAD, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas, da UERJ, e com a médica do consultório na rua do município do Rio de Janeiro, Valesca Antunes. Os convidados do programa destacam os avanços na atenção à saúde do usuário de drogas, mas também ressaltam que o Brasil ainda insiste numa política de repressão que não tem dado resultados positivos. O Bate-Papo na Saúde vai começar agora. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Paulo, hoje eu queria, como pesquisador, sobre o assunto, de políticas e pesquisas, na atenção ao uso das drogas, como é que você vê hoje o enfrentamento das drogas ilícitas aqui no Brasil? A questão vai desde as drogas lícitas até as drogas ilícitas, tá? Nas drogas ilícitas você tem um complicador, o complicador que além da possível interação ruim com o usuário, você ainda tem um efeito colateral do comércio paralelo que é o tráfico de drogas. O tráfico, quer dizer. Então, esse efeito colateral é um gerador de possível violência na sociedade, uma vez que você vai estabelecer competição entre os fornecedores, isso tudo na ilegalidade vai estimular a corrupção, entendeu? O sistema de segurança, no sentido de as várias articulações que podem ser feitas em relação a isso. A violência? A violência, exatamente. A violência é um efeito colateral fundamental da questão da ilicitude, tá? Então, nós temos um histórico de proibicionismo. Quer dizer, desde o início do século, houve um crescimento do proibicionismo cada vez maior em relação ao uso das drogas. Muitas drogas não eram proibidas antes, no século XVIII, XIX. Quando você entra no século XX, você começa um histórico de proibicionismo. E esse histórico de proibicionismo, primeiro, parece não ter ajudado muito a questão do uso, do usuário. Tá? Alguns efeitos colaterais grandes do usuário, qualidade da droga utilizada, Olha a lei seca nos Estados Unidos, quantas pessoas se intoxicaram pelo álcool na época do proibicionismo, A questão do afastamento dos usuários da saúde, de um tratamento, Na verdade, quando você proíbe, quando você criminaliza aquele usuário, deixa de ser uma pessoa com um problema de saúde e passa a ser um criminoso, isso de certa forma afasta o usuário de um possível equacionamento do seu problema, e você gera essa outra questão, que eu diria assim, uma questão que a gente pode, vamos dizer assim, resumir pela violência associada ao tráfico ilícito da substância. E como é que você vê a experiência de outros países, como por exemplo o Uruguai, que está mudando esse olhar, mudando essa visão do enfrentamento, do combate ao uso de drogas? 2 pontos para pensar, tá? Primeiro, o proibicionismo, a criminalização não vem funcionando, Quer dizer, as iniciativas, em relação a isso, cada vez mais demandaram verbas, cada vez mais consumiram recursos importantes dos países, tá? E a questão não foi resolvida. A questão foi se agravando ao longo do tempo, tá? Com raríssimas exceções. Tá? E uma segunda questão que a gente pode pensar em termos da inovação em relação ao relacionamento, no Uruguai, por exemplo, são as experiências positivas, que alternativas à criminalização foram tendo ao longo do tempo. Especialmente na Europa, e especialmente com a questão da AIDS e a redução de danos, que foi uma estratégia quase que emergencial para lidar com o problema, você foi acumulando uma série de experiências bem-sucedidas em alternativas para o proibicionismo, para a criminalização. E eu acho que o Uruguai, ele vislumbrou essa possibilidade, ele está fazendo essa tentativa, e agora vamos ver no que vai dar.
Agora, nós temos essas experiências bem-sucedidas, ou que pelo menos elas tendem a ser bem-sucedidas, até na sua visão. Aqui no Brasil, nós temos os dados, as estatísticas que provam que essa política de repressão não está dando certo. O que falta para a gente mudar esse olhar? De uma maneira geral, entendeu? A sociedade tinha uma cabeça restrita à questão do proibicionismo, à questão da criminalização, né? Quando surgiu a ideia da criminalização como forma de resolver o problema de drogas, tá? Foi uma estratégia maciçamente propagandeada na cabeça de todo mundo, né? Quer dizer, tanto é que esse foi um modelo adotado durante muitos anos no mundo inteiro, né? Com uma certa, vamos dizer assim, liderança, né, dos Estados Unidos, tá? Aos poucos, né, foram surgindo dissidências, até porque não foi bem sucedida a estratégia, né? E eu diria que a mesma coisa aconteceu no Brasil, tá? Assim, em algum momento, quando a gente olhou lá para fora, viu que experiências estavam sendo bem sucedidas, com outras alternativas que não a criminalização, especialmente quando você está num momento emergencial, que era a questão do HIV e a transmissão sanguínea, né, através do compartilhamento de agulhas e seringas, que alguma coisa tinha que ter sido feita para equacionar esse grande problema que era a infecção das pessoas, né? Então, essa estratégia que ganhou muita força se chamou redução de danos, tá? Ou seja, era uma estratégia que diferia muito da criminalização, né? Você tinha um outro olhar sobre o uso, um outro olhar sobre o usuário, em que não mais ele era um criminoso, mas era alguém com um problema de saúde a ser equacionado, né? Ou seja, aproxima essa pessoa de um possível tratamento, muda o paradigma drogas, né? Ou seja, de uma questão hegemônica, que era o proibicionismo, a criminalização, você começa a ter uma ruptura dessa forma de pensar. E você começa a ter sucesso, né? Você começa a ter alguma tolerância ao uso, algumas formas diferentes de lidar com o problema, né? Iniciativas principalmente da Europa, inicialmente, depois vários outros lugares se adaptando, né, a uma nova maneira de funcionar em relação às drogas. Mas sem dúvida, na saúde nós avançamos, realmente. Sim, sim. Mas e na segurança pública? O que falta para a gente abrir os olhos e ter um novo olhar sobre de como tratar essa questão? Olha, para quem conviveu com o início da redução de danos aqui, eu diria que uma das questões é o tempo, tá? Quando nós trouxemos o primeiro projeto de redução de danos para o Rio de Janeiro, financiado pelo Ministério da Saúde, tá? A reação foi unânime. Nós éramos pessoas que estimulávamos o uso da droga, tá? Apesar de toda a experiência no exterior mostrar que não era assim. Tá? Apesar de que você tinha mais chance de tratar o usuário, você realmente equacionava o problema da difusão exacerbada da HIV entre os usuários que eram segregados, né, na sociedade. Então, quer dizer, daquela época para cá, a gente já viu uma mudança importante. Não suficiente, tá? Mas uma mudança importante. Hoje em dia você vê policiais, você vê juristas que antes eram extremamente resistentes a essa mudança de forma de pensar sobre a droga, já engajados nessa ideia. Então já houve um avanço. Já houve um avanço, né? Quer dizer, mas a sociedade está indo, entendeu? Já existem, assim, apesar de cada vez mais se discutir essas formas na sociedade, cada vez mais as pessoas começarem a ter um olhar para ela, a questão da lavagem cerebral durante muitos anos, da questão da criminalização, ainda é o ranço que a gente acho que vai ter que lidar nos próximos anos, entendeu? Agora, você é pesquisador do NEPAD, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Qual o trabalho que o NEPAD realiza hoje? O NEPAD, ele, além do atendimento, que é um dos pilares, né, do funcionamento, tá? Ele tem outros dois pilares. Tá? O tripé NEPAD é atendimento clínico ao usuário, prevenção ao uso, ou seja, desenhar estratégias de forma a prevenir o uso indevido de drogas, tá? E a questão da pesquisa. Então, o NEPAD ele funciona mais ou menos dessa forma. São três pilares que funcionam com alguma independência, interagindo entre si, tá? Mas são três setores que são a base do trabalho da instituição. Tá? Quer dizer,
certamente a questão do trabalho clínico é o trabalho que tem mais peso, tá? Ou seja, atender os usuários, tratar, enfim, fazer todas as atividades para que ele possa ter uma outra relação com a droga. Esse, vamos dizer assim, é o trabalho mais de peso, tá? Mas assim, a questão da pesquisa... Pesquisa é fundamental também, né? Pesquisa é fundamental. A gente criou o NEPAD com a visão de que pesquisa era a questão a ser trabalhada desde o início, já que a questão droga é uma questão que, em geral, é pouco trabalhada, especialmente aqui no Brasil. E a chegada do crack? Como é que vocês, lá do NEPAD, veem o crack? É preciso trabalhar o crack de uma forma diferenciada das outras drogas? Quando a gente fala assim, o crack é um problema, a gente está deixando de lado os outros dois componentes fundamentais nesse processo, né? Quer dizer, um deles é o indivíduo, com toda a sua bioquímica, com todas as suas características psicológicas, tá? Com todas as suas questões, e está esquecendo de ver o ambiente em que ele está vivendo, o social, né, o entorno dessa pessoa, que são todos fatores que, interagindo, vão determinar como que essa pessoa vai interagir com a droga, se essa relação vai ser uma relação destrutiva, se essa relação vai ser uma relação de experiência, se essa relação vai ser uma relação pontual, né? Quer dizer, a droga em si, né, tem suas características, você não pode esquecer isso também. Claro que a cocaína, a droga injetável, a heroína, a maconha, todas são drogas com características diferenciadas, tá? Ou seja, alguns problemas em umas que outras não têm e assim por diante. Claro que vai fazer uma diferença na hora de você equacionar um tratamento ou uma relação com o problema, tá? Mas eu acho fundamental a gente não esquecer esse outro lado da questão, para poder, inclusive, equacionar de uma forma mais holística, né? Mais integral essas coisas, né? Quer dizer, eu acho que é fundamental a gente não demonizar, tentar entender a questão de uma forma mais integrada, inclusive prestar atenção a questões outras, né? Que só a dependência, quer dizer, questões sociais que estão aí colaborando com o problema, questões econômicas, enfim, várias questões que são também, interagem para produzir esse resultado, às vezes desconfortável, às vezes mal visto, né? Da relação com o crack com o usuário, ou nas ruas, por exemplo, que a gente tem por aí. Tá certo, Paulo. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Eu espero realmente que o NEPAD possa sobreviver a essa crise financeira do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu agradeço também. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco eu volto com a Valesca Antunes. Ela é médica da Estratégia de Saúde Consultório na Rua, aqui no município do Rio de Janeiro. Não saia daí que eu volto daqui a pouco. Até já. Contraditoriamente, o mesmo Estado que financia uma ação, um projeto, uma estratégia de cuidado dessas pessoas, como é o consultório na rua, é o mesmo Estado que reprime, que recolhe pertences, junto com esses pertences muitas vezes recolhe as medicações, receitas, documentos que levou muito tempo, muito esforço para conseguirem. O Bate-Papo na Saúde está de volta. O programa de hoje é sobre o enfrentamento às drogas. E agora eu vou conversar com Valesca Antunes. Ela é médica da Estratégia Consultória na Rua, aqui no município do Rio de Janeiro. Valesca, obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Obrigada a você, Paulo, pelo convite. Valesca, vamos começar esse bloco com você explicando, né, como é que funciona essa estratégia do Consultório na Rua, aqui no município do Rio de Janeiro. Bom, a equipe do Consultório na Rua é uma estratégia nacional, na verdade, né, que teve adesão no município do Rio de Janeiro em 2011, 2010, 2011, que é uma equipe de saúde da família específica para pessoas em situação de rua. Isso porque a expansão da saúde da família, que é a principal maneira de acesso ao Sistema Único de Saúde, ela se dá basicamente... Ai, meu Deus, agora eu que me perdi aqui. Não tem problema. Então, tudo bem. A organização da saúde da família, do acesso à saúde da família, ela vem historicamente se organizando em torno da noção do domicílio. Então, o endereço do domicílio da pessoa é o que vai definir qual é a equipe de saúde da família que a atende. Isso, historicamente, deixou essas pessoas que não têm um domicílio fixo, que não têm um endereço, à margem desse acesso. E elas passam a ter, basicamente, a emergência como sua porta de acesso,
que é uma porta que não vai garantir continuidade de serviço, né? Não vai garantir continuidade do cuidado. Ela faz um cuidado pontual daquela situação, mas ela não garante a continuidade, porque não é essa a vocação dela, de fato, né? E, ao mesmo tempo, uma população que está em extrema situação de vulnerabilidade social, que essa vulnerabilidade causa também um adoecimento físico nas pessoas, ou seja, de pessoas que precisam de um cuidado ainda mais diferenciado e que vinham excluídas, né? Essa estratégia vem para poder garantir acesso a essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas elas não se sentem à vontade de procurar um posto de saúde, né? Muito por conta desse acolhimento que muitas vezes não é o acolhimento que uma pessoa que não está em situação de rua recebe. As pessoas em situação de rua sentem muita dificuldade de conseguir se sentir à vontade para circular nos espaços, realmente. Tem uma pesquisa, inclusive, da Secretaria de Desenvolvimento Social daqui do município, alguns anos atrás, eu vou saber te precisar quanto, em que uma das perguntas que eles faziam era justamente lugares que as pessoas se sentiam inibidas de frequentar. E os equipamentos de saúde eram a quarta ou quinta coisa elencada por eles, né, que demonstra realmente que existe uma resistência realmente às pessoas a irem, porque não se sentem acolhidas, né, nesses lugares. E como é que hoje está organizada essa estratégia do consultório na rua aqui no município do Rio de Janeiro? Então, cada município ele vai organizar de uma maneira diferente, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos 7 equipes que estão distribuídas por algumas regiões, região do centro, região da Zona Norte e Zona Oeste, principalmente. E cada equipe ela cuida de uma área grande, correspondente a uma área programática, né? Aqui, por exemplo, nós cuidamos da P31, que começa aqui em Manguinhos e vai subindo pela Avenida Brasil, pegando Bom Sucesso, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Penha, Ilha do Governador, Ilha do Fundão, e subindo ali até Vigário Geral. Então, é uma área grande. E aí algumas coisas são interessantes de pontuar, assim, né, de como a gente trabalha. Uma é essa questão que você falou de como as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de chegar ao serviço de saúde. Então, inclusive, pegando aí um legado de um outro equipamento que já existia antes, que eram os consultórios de rua ligados à saúde mental. Qual a diferença? Então, o consultório de rua, ele era um equipamento ligado à saúde mental, que faz atuações de redução de dano em loco, né, para pessoas especificamente, ou prioritariamente para pessoas em situação de rua, usuários de droga e profissionais do sexo. E que tem o CAPS, tem o Centro de Atenção Psicossocial e a Rede de Saúde Mental como sua retaguarda. O consultório na rua ele é um equipamento da atenção básica. Então, ele é um equipamento que, na verdade, vai garantir a porta de acesso para a saúde de uma maneira mais integral, não só da parte da saúde mental. E que vai articular, inclusive, com o CAPS, mas não exclusivamente com o CAPS, mas com toda a rede de saúde. É possível, por exemplo, um usuário precisar de... Vou dar um exemplo, parece esdrúxulo, mas real. Uma paciente que deseja fazer uma cirurgia plástica. Ela vai dar entrada pelo sistema de regulação, assim como qualquer outro usuário, através da equipe do consultório na rua. Mas a gente compreende que muitas dessas pessoas, justamente quem está mais vulnerável, mais desorganizado, vai ter muita dificuldade de chegar ao serviço. Então, a gente tem um trabalho importante de atendimento no próprio local, né, de percorrer os locais onde as pessoas estão e de ir à busca delas. Então, nossa equipe se divide e sempre tem uma equipe que está rodando com o carro. Uma das prerrogativas dessas equipes e que está na política nacional é que o município que adere à política possa oferecer um veículo para transporte da equipe justamente para esse fim. E uma outra parte da equipe a gente fica no local fixo, vinculado à Unidade de Saúde da Família, no caso a gente aqui, a Clínica da Família Vitor Vala, aqui em Manguinhos. Para que, ao mesmo tempo, também as pessoas possam ter um lugar onde elas vão nos procurar. Para aquelas pessoas que são mais errantes, que são difíceis de ter uma vinculação, mas também porque a gente acha que é muito importante fazer essa sinalização o tempo inteiro, de que eles podem e devem procurar as unidades de saúde, né? Que eles são cidadãos de direito, assim como qualquer outro que tem direito, sim, acesso ao Sistema Único de Saúde, né? E a partir dali eles vão ter acesso a todos os equipamentos como qualquer outra pessoa, né? De farmácia, sala de curativo, procedimentos, exames, enfim. E aqui no Rio de Janeiro existem regiões onde o consumo de droga, o atendimento a usuários de drogas pelo consultório na rua, ele é mais concentrado. Por exemplo, na região que você trabalha, aqui em Manguinhos, é uma localidade onde existe mais concentração de usuários de drogas? Veja, a gente pode dizer que é assim diferente, dependendo da região da cidade, né? Bom, a gente não tem como, primeiro assim, para pontuar, né? Acho que é importante
a gente nosso prerrogativo não é de atendimento ao usuário de drogas, né? É a situação de população de rua. Sim. Porque muitas vezes as pessoas trabalham isso como sinônimo, né? Todo morador de rua é usuário problemático de drogas. Isso não é verdade. Agora, é claro, o uso problemático de drogas é bastante prevalente, né? A maior parte das pessoas usam drogas, né? Dentre elas, existe um número significativo de pessoas que têm um uso problemático, isso na sociedade em geral. Obviamente que para quem está em situação de rua, passando frio, fome, uma série de dificuldades, não ter a garantia da sua segurança, a necessidade muitas vezes, por exemplo, de passar acordado mais horas do dia, a possibilidade de adquirir um uso problemático de drogas vai ser maior do que na população em geral. Então a gente tem uma proporção maior. O que não obrigatoriamente quer dizer que é as drogas que levam as pessoas para a rua. Isso é algo difícil da gente conseguir colocar Sim. numa causalidade unidirecional. A gente pode também, da mesma maneira, dizer que a rua faz com que as pessoas usem mais drogas. É difícil colocar uma unidirecionalidade nesse sentido, né? Mas o tipo de drogas, por exemplo, vai diferenciar do local da cidade. A gente aqui na Zona Norte, que é uma região mais empobrecida da cidade, que você tem uma lógica de venda, inclusive, da droga por parte do comércio ilícito de uma maneira diferenciada, a gente vai ter nessa região, por exemplo, um maior consumo do crack do que em outras regiões que você praticamente não vai ver isso. Agora, você como uma profissional da saúde que está na rua, né, cuidando da saúde dessas pessoas, como é que você vê, e muitas vezes tem que estar articulada com o setor da segurança, principalmente nas ações que a gente vê nas Cracolândias, como é que você vê a relação da saúde, que quer acolher essa pessoa, quer tratar essa pessoa, com a segurança que muitas vezes quer prender, quer repreender o usuário de droga? Muitas vezes é uma tensão, né? Uma das contradições e uma das tensões do trabalho, no fim das contas, né? A gente costuma dizer que trabalhar com a população de rua traz algumas lentes de aumento para olhar a organização do sistema. Então a gente usa muito isso para falar do próprio sistema de saúde, né? De como trabalhar com a população vulnerável nos ajuda a poder evidenciar ainda as deficiências que a gente ainda tem na rede de saúde mesmo, em termos de serviço, da articulação entre serviços, da maneira como o acolhimento é feito, como o serviço é prestado, da flexibilidade do quanto ainda existem uma série de fluxos que são super burocratizados e que fazem que as pessoas tenham, em maior vulnerabilidade, tenham muita dificuldade de conseguir, de fato, acessar. Mas traz também uma lente de aumento para essas contradições das políticas de Estado, né? Veja, é o Estado que nos financia, né? Que financia o consultório na rua. Nós não somos de uma ONG, nem voluntários, né? Somos agentes do Estado, diante de uma política pública para oferecer cuidado para essa população. Contraditoriamente, o mesmo Estado que financia uma ação, um projeto, uma estratégia de cuidado dessas pessoas, como é o consultório na rua, que é o nosso caso, né? Que não somos voluntários, nem nada disso, estamos dentro de uma política, né? Para esse cuidado, é o mesmo Estado que reprime, que recolhe pertences, junto com esses pertences muitas vezes recolhe as medicações, receitas, documentos que levou muito tempo, muito esforço para conseguirem ser retirados por essas pessoas, enfim, que vai no sentido realmente contraditório, né, do trabalho, e que demonstra como a gente ainda precisa fazer uma aproximação dos diversos setores. Olha, a gente está lidando com pessoas, né, que vêm de uma situação da rua, num histórico de pobreza aí que é transgeracional, que tem vulnerabilidades que vão muito para além da saúde, né? Não é a saúde que vai retirar essas pessoas da rua, você precisa ter um esforço muito maior nesse sentido. E a gente ainda carece muito de experiências que possam fazer uma articulação de fato entre as diversas secretarias, né, as diversas partes do governo. Então a gente tem que falar sobre habitação, a gente tem que falar sobre políticas de emprego, a gente tem que falar sobre política de segurança, sobre a questão dos abrigamentos, enfim, uma série de coisas. E é muito raro você ter políticas nesse sentido, né? E muito triste quando a gente vê que políticas ainda embrionárias, né, que ainda vinham caminhando de muito pouco tempo, porque também são programas que não conseguem resultados de curto prazo. Quer dizer, você não resolve um problema transgeracional em 5, 6, 7 meses, né, dessas pessoas, de pessoas que praticamente sempre conheceram a pobreza desde que nasceram. Para uma inclusão que não conhece, por exemplo, referencial de família, né? Às vezes a gente fala de
reintegração da pessoa na família. Às vezes as pessoas não têm nenhum referencial de família, nunca tiveram, né? Elas já cresceram praticamente sozinhas, né? E aí você tem programas, como é o caso do programa de Braços Abertos, que começa a dar resultados muito interessantes em São Paulo, assim como o programa Atitude em Recife, ou no Recife, né? Que começam a dar resultados muito interessantes, mas que muito cedo são agora asfixiados com a mudança de governo e se abre mão das poucas experiências que provavelmente o plano CRAC é possível vencer, de fato conseguiu ser utilizado como propostas realmente inovadoras, né? E que estão sendo agora, infelizmente, asfixiadas. Falando de São Paulo, o que você pensa sobre essa política de internação compulsória? A internação compulsória hoje ela existe, de fato, e é um mecanismo que a gente pode utilizar em situações absolutamente extremas, mas numa avaliação de caso a caso, em que a pessoa realmente se chegue à conclusão, depois de diversas abordagens alternativas, que ela realmente não consegue responder por si e oferece risco iminente a si ou a terceiros. Isso vai ser a exceção da exceção da exceção. Não dá para você fazer uma liminar onde diga assim, 500 pessoas podem ter internação compulsória que não tem nome, não tem história. Isso não faz nenhum sentido do ponto de vista do cuidado e é algo absolutamente arbitrário e agressivo do ponto de vista dos direitos humanos. Sim. Tá certo, Valesca. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Obrigada a você. Parabéns pelo trabalho que você e sua equipe realizam lá no consultório na rua. A gente se diverte. Tá certo. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui e a gente se vê no próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!